Alunos, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de história, de geografia, que tem como tema Guerra Fria. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado aos senhores que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso os senhores tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras, não tendo, permaneçam em suas residências para que dessa forma nós evitemos o aumento do número de contaminados pela Covid-19 no nosso município, bem como no nosso estado e país, ok? Bom, o tema da aula de hoje, como já mencionei para os senhores, refere-se ao tema Guerra Fria. Essa Guerra Fria foi um conflito formado entre dois modos de produção existentes. E quando nós falamos em dois modos de produção existentes, eu estou mencionando para os senhores a relação de dualidade, a relação de oposição entre modo de produção capitalista, que é o atual modo de produção que nós vivemos agora, em nossos dias, bem como o modo de produção socialista, que foi um modo de produção que alguns países adotaram e, em decorrência disso, nós tínhamos concepções divergentes, tanto na área da política, na área militar, bem como na área econômica. Essa Guerra Fria, ela teve início após o fim da Segunda Guerra Mundial. A lembrá-los, alunos, que a Segunda Guerra Mundial iniciou-se no ano de 1939 e findou-se no ano de 1945. E essa Guerra Fria também, se ela iniciou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, então ela durou do ano de 1945 até o ano de 1991, que foi quando nós tivemos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era como se fosse um bloco econômico constituído por todas as nações que resolveram adotar o modo de produção socialista. Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela era liderada pela Rússia, tanto é que a grande herdeira desse modo de produção socialista foi a Rússia, e ela herdou principalmente as armas nucleares. E, antes de mais nada, para liderar esses modos de produções com concepções variadas, nós tínhamos que ter um líder. Então, do lado dos países capitalistas, nós tivemos os Estados Unidos, que representavam toda a força econômica, a força militar, a força política dos países capitalistas. Do outro lado, nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, como já mencionei para os senhores, era constituída por todos os países que adotaram o modo de produção socialista. Bom, essa Guerra Fria, essa expressão de Guerra Fria, porque na verdade nunca houve um conflito armado entre esses dois blocos. Ah, professor, mas por que não houve? Ora, alunos, tanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como os Estados Unidos eram possuidores de armamentos nucleares com poder destrutivo muito grande. Então, se nós tivéssemos tido a consumação das vias de fato, se nós tivéssemos tido um conflito armado direto entre esses dois blocos, é provável que nós, seres humanos, não estivéssemos mais aqui, uma vez que a radiação e a destruição seria enorme. Bom, passemos agora, alunos, para as causas desse conflito armado entre os países socialistas, bem como os países socialistas. Antes de mais nada, os países socialistas, eles tinham adotado uma economia planificada, ou seja, uma economia que eles faziam um plano que deveria ser cumprido, e eles eram liderados pelo Partido Comunista. Esse Partido Comunista, as suas principais características diziam respeito à defesa da igualdade social, ou seja, nada é de ninguém e todos eram responsáveis
por todos os benefícios, bem como os malefícios ocasionados nessa economia, e falta de democracia, ou seja, nós tínhamos um grupo de pessoas que governavam e esse grupo de pessoas não havia troca de governantes, ninguém questionava. Então, essa é uma das falhas desse modo de produção socialista. Os Estados Unidos, por outro lado, era uma potência mundial que defendia o modo de produção capitalista, a propriedade privada e o sistema democrático. E, de certa forma, nós tínhamos ideologias e sistemas militares diferenciados, tanto do lado capitalista bem como do lado socialista. Os Estados Unidos não conflitaram diretamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, justamente porque ambos possuíam armamentos nucleares, então isso provocaria uma destruição em massa. E com o objetivo de reforçar o capitalismo, os Estados Unidos, representados pelo presidente Harry Truman, ele lançou o Plano Marshall. Esse Plano Marshall, alunos, é necessário para que os senhores entendam como que se deu a reconstrução das economias europeias. Então, esse Plano Marshall consistia em financiamentos, empréstimos, com juros muito baixos, que eram direcionados às economias europeias devastadas pela Segunda Guerra Mundial. Em pouco tempo, os países europeus conseguiram se reerguerem dessa crise ocasionada pela Segunda Guerra Mundial. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também não ficou de fora e criou o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que também oferecia dinheiro aos países que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial, porém que resolveriam adotar um modo de produção socialista. A Alemanha, é sempre bom a gente pegá-la como exemplo, porque é uma das maiores economias de todos os tempos. Então, a Alemanha, ela recorreu aos empréstimos do Plano Marshall, conseguiu se reestruturar e, porém, nós tivemos também uma parte da Alemanha que recorreu ao Comecon. Então, nós tivemos uma oposição. De um lado, nós tínhamos a capital da Alemanha, Berlim, que recorreu ao Plano Marshall, Estados Unidos, então adotou-se o modo de produção capitalista, bem como a outra parte, Berlim, recorreu ao Comecon, modo de produção socialista. Então, por isso que houve aquela divisão, a construção do Muro de Berlim, para dividir a Berlim Ocidental, bem como Berlim Oriental. Ainda, alunos, nesse contexto dessa Guerra Fria, foram criados a OTAN, bem como, não sei se eu vou me recordar aqui do outro nome, o Pacto de Varsóvia. OTAN, que representava os interesses dos países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia, que representava os interesses das nações socialistas. E por que esse nome Guerra Fria, alunos? Eu já mencionei para vocês no início, mas só para destacar mais uma vez para os senhores, Guerra Fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, dada a inviabilidade da vitória de uma batalha nuclear, porque, repito para os senhores, provocaria grandes danos, tanto do lado capitalista, bem como do lado socialista. Bom, atividade, alunos. A atividade de hoje ela é bem tranquila de ser feita e eu tenho certeza que os senhores entenderão da melhor forma possível. O que eu peço que os senhores façam? Vocês explicarão as principais características da Guerra Fria. E nessas explicações, com base na leitura do texto, bem como no entendimento que vocês tiveram, vocês me dirão quais foram os motivos, o que levou a termos essa rivalidade entre países capitalistas e países socialistas. É interessante, alunos, que até a forma de mencionar a pergunta, a gente já está mencionando partes da resposta, porque não é possível que nós tenhamos dois modos de produção em consonância e em pleno estado de funcionamento no nosso mundo. Então, por isso que é parte da resposta também, dos motivos que levaram à ocorrência da Guerra Fria. Bom, ainda, alunos,
nós temos aqui uma imagem que destaca um detalhe da Guerra Fria, que vocês podem observar muito bem. Um navio representado pelos Estados Unidos da América, e abaixo nós temos The Red Iceberg, o iceberg vermelho, que está representado pela Hungria, Polônia, Coreia do Norte, Tchecoslováquia, China, a Alemanha, a parte oriental da Alemanha. Então, com base nessas imagens, e bem como na leitura do texto, bem como no entendimento que os senhores tiveram, vocês me dirão quais são as principais características desse conflito firmado entre países capitalistas versus países socialistas, ok? Espero vê-los o mais breve possível. Um forte abraço, se cuidem, alunos, e muito cuidado. Estudem, ok? Até mais.